boletim Amigos do Urbano e finalmente saiu a zica do Santos. É a primeira vitória do Santos enquanto a gente faz esse boletim. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o Fernando Ribeiro. Tudo certo, Fernando? Muito melhor agora, Vini. Eu pensei que a gente nunca ia comentar uma vitória do Peixe aqui no nosso boletim, mas a urucubaca que rondava o Urbano Caldeira saiu. O Santos bateu o Atlético Paranaense por 3-1 no domingo e quebrou um jejum de 6 jogos sem vitória. A nossa última vitória tinha sido no dia 7 de março, antes da paralisação por conta da pandemia de Covid-19. Eu nem lembro como era o mundo no dia 7 de março, Fernando. Você lembra? Lembro vagamente, Vini. Eu lembro dessa vitória contra o Mirassol, estive em Urbano Caldeira. Depois desse dia o Santos perdeu para o São Paulo, empatou com o Santo André, perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para a Ponte, perdeu para o Inter e empatou com o Red Bull Bragantino. Foram 5 meses sem uma vitória e 6 jogos, mas são águas passadas, né? No domingo o time mostrou algumas qualidades, né, que pareciam estar escondidas nos jogos anteriores. Antes de começar a sair a zica, parecia que ela permaneceria, não é, Fernando? No começo do jogo ali, no meio do primeiro tempo, o Santos acabou perdendo no mesmo lance o goleiro Vladimir, que está se recuperando e fazendo boas intervenções, e perdeu também o Lucas Veríssimo, que é o nosso melhor zagueiro. Entraram os jovens João Paulo e Alex, diga-se de passagem, os dois deram conta do recado. E o Peixe conseguiu 2 gols em diferentes tipos de jogada, né? No primeiro gol, uma marcação sob pressão no campo ofensivo, lembrando muito o time do ano passado, e acabou resultando no gol do Soteldo. No segundo gol, uma trama pela direita, Marinho de novo, fez outra jogada, ele que tinha feito a jogada do primeiro gol, cruzou do outro lado da área, Felipe Jonathan acertou um pombo sem asa para fazer o segundo gol. Passou bonito, cruzamento pro Soteldo, que é pequenininho, a bola passou por ele, Felipe Jonathan, golaço! E o terceiro gol, o Marinho agora fez o dele, recebeu um lançamento, o zagueiro do Atlético falhou, ele fuzilou o goleiro Santos. Ainda o Atlético conseguiu seu gol de honra, mas já era muito tarde, e o Peixe finalmente somou seus 3 pontos, chegando a 4 pontos na tabela do Brasileirão. Fernando, aos poucos você acha que o Cuca vai dando a sua cara, não a sua, né? A cara dele e a filosofia para o time? Vini, sim, a equipe já está iniciando a prática do Cucabol. E a equipe ontem foi muito efetiva, né? A equipe ficou muito pouco com a bola, mas muito pouco mesmo, até assustador em alguns momentos da partida. O percentual de posse de bola do time do Santos, que, enfim, jogava em casa, apesar que isso não é mais tão relevante por conta de não ter torcida e não ter o aspecto emocional envolvido nessa situação. Mas a equipe do Santos foi muito efetiva. Quando teve chances, marcou, o que é muito importante para uma equipe em crise, né? E essa vitória de domingo, a partida já começou com a vitória sendo fundamental, porque a equipe já ocupava a zona de rebaixamento e a crise poderia, inclusive, se ampliar. Então, uma vitória providencial, a equipe foi bem, apesar de não ter ficado com a bola. Talvez, nesse momento um pouco mais difícil, é uma saída criativa, né? A equipe marcou pressão em alguns momentos, mas não a partida inteira. O Marinho está muito bem e o Cuca soube explorar isso muito bem. Alguns outros jogadores permanecem devendo, como Diego Pituca, como o Carlos Sanches, mas um cenário muito positivo e é uma vitória, Vini, que enche de confiança e também traz uma tranquilidade que todo clube precisava, né? Não só o time precisava, mas o clube como um todo. E a torcida, né? Como conseguir dormir mais tranquilo de domingo para segunda. Sim, concordo que alguns jogadores ainda estão abaixo, mas uma coisa que não podemos deixar de dizer é que todos estão se esforçando ao máximo. Não que isso não acontecia antes, mas todos estão se esforçando bastante, né? Como já falamos do Marinho, foi o maior destaque.
Felipe Jonathan com a bola no Pérez se mostra um jogador útil, mas ainda ele precisa aprimorar a parte defensiva, ao meu ver. Gostei dos meninos, como eu disse, do João Paulo e do Alex. O Luan Pérez, novamente, eu achei seguro. O Alisson fazendo feijão com arroz de sempre. E o Luan Pérez e o Marinho e o Alisson foram escalados, entre aspas, para a seleção da rodada da revista Placar. Fernando, as notícias do dia de terça-feira. O Santos entrou em um acordo com o atacante Eduardo Sacha, que vai para o Atlético Mineiro. Ele vai retirar a ação que tinha movido contra o Santos. O clube mineiro vai pagar 1,5 milhão de euros pela metade dos direitos econômicos do nosso ex-centroavante. A outra Obrigado, metade, Sampaoli. não é? A outra Opa. metade ainda pertence ao Santos, só que o Santos ainda deve 2 milhões de euros ao Inter. Olha o rolo. É o seu Madruga do futebol brasileiro. E a imprensa especulou que os meias Casares e Otero podem ser incluídos na negociação. Você tá com cara de novos Cuevas, viu, Vini? Exatamente, eu ia falar exatamente isso, que o Casares, principalmente o Casares, o Otero eu não posso falar tanto. O Casares estava no Santos no ano passado e atendia pelo nome de Christian Cueva. Não cabe mais esse tipo de jogador. A gente até conversou ao longo do dia, né, sobre isso, Vini. Esse tipo de jogador não cabe mais no futebol competitivo, futebol profissional. Isso era muito legal na década de 40, de 50. Tá aí o Heleno de Freitas, que é personagem maravilhoso até hoje. Mas hoje em dia não dá. A não ser que você seja um gênio, que não é o caso do Casares. Sim. Mas mesmo um gênio, hoje em dia, é tão competitivo, Vini, é tão próximo um jogador do outro, que você pega o gênio, que nem o Cristiano Ronaldo, que é um cara super dedicado, você pega um cara que é polêmico, que nem o Ibra, que é baita de um profissional, não cabe mais, não adianta. O exemplo que eu ia dar é de um gênio, o Ronaldinho Gaúcho, que chegou um momento da carreira dele que ele largou e não conseguiu jogar mais naquele nível que apresentou e aí em perdeu no futebol competitivo ele perdeu espaço, ele até foi bem no Atlético, mas com lampejos, não era... E outra, né? Estamos falando do Ronaldinho Gaúcho, né, gente? Exato, um gênio. O Casares não é um gênio, tá longe de ser um gênio. E o pacote Casares parece ser um pacote problemático. Já temos problemas demais, né, Vini? Se vier o Casares, o Pérez vai para Minas? Eu acho que não. Não? Não. Então deixa o Casares lá, já temos o Pérez. Exato, eu acho que esse não é o tipo de jogador que o Santos precisa para este momento. Fernando, na contramão da situação do Eduardo Sacha, a situação do goleiro Everson segue indefinida. E o Santos pode ter 4 baixas para o jogo contra o Sport na quinta-feira. Além do Luiz Felipe, que se machucou na derrota contra o Inter, e o Raniel, que já tem sido desfalque recorrente, o Cuca pode não contar com o Vladimir e com o Veríssimo. Os dois trombaram, né, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético, mas a tendência é que o goleiro se recupere, já que não foi detectada nenhuma fratura no seu pé direito, apenas uma inflamação, mas o zagueiro Veríssimo sofreu um corte profundo no joelho e há uma dúvida maior. O próximo jogo do Santos será contra o Sport na quinta-feira, às 7h15 da noite, na Ilha do Retiro. O histórico contra os pernambucanos é o seguinte: em 47 jogos o Santos ganhou 20, empatou 15, perdeu 12, fez 71 gols e sofreu 50. Só que a última vitória do Santos em Recife, Fernando, foi há 9 anos. O Peixe foi até lá, bateu os donos da casa por 1-0, gol do Felipe Azevedo. Na verdade, 11 anos, Vini. Eu falei quantos? 9. Falei 9? Eu não vou nem pedir para a produção editar. Eu vou deixar mais um erro grosseiro meu de matemática. São 11 anos mas olha, de verdade, eu queria que a gente estivesse em 2018 ainda, hein? Se a gente pudesse voltar no tempo e estivesse em 2018, eu ia gostar bastante. O Santos naquele dia ganhou com um gol do Felipe Azevedo após jogada de Neymar. Com o peito, ele ajeitou pro Neymar, do Neymar pro Felipe Azevedo, dividiu, ganhou o lance, o Felipe Azevedo vai bater no cantinho! Gol do Santos! Aquele jogo também, Fernando, teve a presença do seu ídolo Kleber Pereira. Grande Kleber Pereira. Grande Kleber Pereira, grande Capê.
23. Estava em Santos um dia desses, tomando uma com o Domingão. Cara, uma pena. Se Cláudio Pereira escutar esse boletim, cara, vamos marcar para tomar uma cerveja e gravar episódio aqui pro Amigos do Urbano. Cláudio Pereira é fantástico, cara. Fez muito gol pelo Santos mesmo. Cada gol que ele fazia, ele pedia um aumento, mas sempre fazia gol. E já Todos são merecidos, 8... sim. Com certeza. Já são 8 jogos sem vencer o Sport fora da Vila Belmiro, né? Fora do estado de São Paulo. O Sport foi vice-campeão da Série B ano passado. Ele tem 4 pontos no campeonato atual. Ele vem de um empate por 1-1 contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O clube está na 10ª posição, pertinho do Santos, que está em 8º. O Sport, Fernando, conta com os préstimos de Lucas Venuto, que saiu do Santos recentemente e acabou não deixando saudade, até porque não jogou muito tempo, a gente não pôde nem ver tantas vezes ele em campo. E o treinador do Sport é o Daniel Paulista, um volante que teve passagem discreta no Santos lá em 2013. A última vez que os dois... 2003. Eu tô bem hoje, hein? Caramba, cara. Vitória. A vitória me deixou emocionado. As últimas vezes que os times se enfrentaram, como o Sport caiu em 2018, não jogou em 2019, foram no Brasileiro de 2018. Na Vila, o Santos ganhou por 3-0, o Cuca era o técnico do Santos, e a vitória fez o time sair da zona de rebaixamento. E na volta, já pela última rodada do campeonato, o Santos perdeu por 2-1, o gol do Peixe foi do Rodrigo, e o Sport acabou caindo naquela partida. Fernando, tá na hora de quebrar essa zica, né? Qual que é a importância desses 3 pontos que o Santos poderá conquistar em Recife para o restante do campeonato? Ele pode, essa vitória em Recife, né, e esses 3 pontos para a conta do Santos, podem significar que a equipe realmente está se reabilitando e pode almejar coisas maiores no campeonato. Os torcedores mantenham a sua calma, que quando eu digo coisas maiores, não é o título, mas coisas maiores é ficar no pelotão da frente, é brigar pelas 8 primeiras posições, ou até 6 primeiras, enfim. Acho que com todo esse problema que temos vivido nesse ano, né? Não só no clube, mas também no mundo, me parece que está muito nivelado esse campeonato, e eu não acho que seria nada de outro mundo se a nossa equipe terminasse entre os 6 primeiros, não. E essa partida, né, de quinta-feira em Recife, essa vitória vai, não digo definir, mas vai indicar em qual parte da tabela que a gente vai batalhar. Depois dessa partida no Recife, o Santos tem um difícil jogo em São Paulo contra o Palmeiras, um clássico. Talvez essa vitória lá em Recife possa encher o nosso grupo de moral e quem sabe também beliscar mais uma vitória contra o rival Palmeiras, e aí sim a equipe já vai tomando corpo e ganhando confiança, que é o que precisa. A equipe está com a confiança muito baixa, e essa partida em Recife, principalmente essa vitória, se ela vier, vai ser fundamental para a recuperação da moral de muitos jogadores. E espero muito, Vini, muito, que nessa partida Carlos Sanches jogue melhor, Diego Pituca volte a apresentar o seu ótimo futebol, que esses jogadores santistas que estão em baixa voltem ao seu futebol, e eu acho que nós temos um 11 inicial para brigar na metade de cima da tabela. Eu não vejo tanta chance do Santos terminar lá embaixo, como a maior parte da torcida. Também não vejo ali no começo da tabela. Eu vejo ali um G Santos, ali um 7º, 8º, de 7º ao 10º lugar. O que, convenhamos, por tudo que aconteceu no Santos nos últimos tempos, tá de bom tamanho. Mas é o que você falou, Fernando. Pouca coisa que eu vejo de outros times, não tem ninguém jogando essa bola toda, não. E o Santos tem jogadores super decisivos, né? Sim, os jogadores decisivos, e a gente tem o Marinho numa grande fase, o Soteldo tá muito bem. Não dá para pensar em título, não dá, realmente não dá. Mas eu acho que pensar em ficar entre os 6 primeiros não é nada de outro mundo. Tomara. Tá certo que pode ser uma euforia de torcedor, porque ganhou a partida no domingo, ainda estou sob os efeitos da bela vitória, mas eu acho que nós temos time, não elenco, mas temos time para brigar pelas primeiras posições, mas não acredito em título, não. Não tem nem como. Se vier um título... Tem como sim, mas não tem, não.
Não podemos vender ilusão pro nosso ouvinte. Eu acho que a única chance de título que a gente tem é numa Cara, Copa. ganhou do Sport, ganhou do Palmeiras. Ah, empolgou. Cara, eu já vou estar aqui falando groselha pra cacete. Você Me segura. É, Fez 6 pontos, até chegou domingo, Total- bateu 10 pontos na tabela, me segura. totalmente iludido. Né? Porra. Vamos lembrar agora o nosso jogo da série Jogos para Sempre. Todo pré-jogo do Santos, a gente conta a história de um jogo marcante. E quem quiser saber mais sobre essa partida, é só entrar no www.diariodopeixe.com.br. E hoje a gente vai lembrar uma vitória emblemática do Santos em 1993, não é, Fernando? Exatamente, Vini. A estreia do Santos no Campeonato Brasileiro de 1993 foi lá na Ilha do Retiro contra o Sport. E o Peixe bateu os donos da casa por 2-0. Gols de jogadores fantásticos. Zé Renato e um gol também do meu ídolo de infância, Almir. E naquela tarde, o técnico do Santos era o Antônio Lopes e mandou a campo uma equipe recheada de jogadores que marcaram a minha infância, Vini. Veloso no gol, Índio Júnior, Ricardo Rocha e Sérgio Manuel, Galo, Márcio Grigio, que não era Márcio Grigio na época, era só Márcio, Darcy, Zé Renato, Almir e ele, Vini, Cuca. Cuca esteve presente na Ilha do Retiro como jogador em 1993 e o técnico Antônio Lopes mandou a campo também Neizinho no lugar do Almir e o lateral esquerdo Silva no lugar de Cuca. E legal, Vini, citar que essa equipe de 1993 do Santos foi a única equipe que conseguiu bater o Palmeiras naquele campeonato. O Palmeiras foi o grande campeão de 1993 e ao longo de sua campanha teve apenas 2 derrotas, as 2 derrotas para o Santos Futebol Clube. E o Antônio Lopes, que era o técnico na estreia do Santos contra o Sport, não resistiu muito tempo no cargo e logo foi substituído por ele, José Macia. O Santos fez uma boa campanha na competição, chegou até um dos quadrangulares finais, acabou terminando na 5ª posição geral. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa partida, é só acessar os nossos amigos do Diário do Peixe na quinta-feira, que vai ter um texto especial sobre essa partida e essa vitória santista lá na Ilha do Retiro, que vai nos fazer ganhar novamente lá. Meu palpite 2-0 Santos para imitar 1993, Vini. Eu vou ser mais econômico, 1-0. Caio Jorge tá merecendo gol, tá jogando bem, tá ajudando bastante, tanto na marcação, tá prendendo bolas. É um jogador que tem tudo para evoluir. E essa semana, Fernando, tá bem recheada. Além do texto do nosso texto no Diário do Peixe, na quarta-feira a gente vai postar um episódio que vai contar uma verdadeira epopeia na final da Libertadores de 62, quando o Santos conquistou o seu primeiro título sul-americano. Vale muito a pena ouvir. Temos participações do Coringa Lima, que mandou depoimento exclusivo para a gente. Também falamos com o Luciano Wernick, que tem vários livros sobre futebol e um livro sobre curiosidades da história da Libertadores. E também falamos com Wesley Miranda, um pesquisador santista que sabe tudo sobre o Santos Futebol Clube. E a outra novidade da semana: vai estrear na sexta-feira a nossa série Pelé, a Nossa Majestade. Primeira série do podcast Amigos do Urbano, que vai destrinchar a vida e a carreira do maior jogador de todos os tempos. Quem quiser falar com a gente, amigosdourbano@gmail.com, @amigos do Urbano no Twitter e no Instagram. Quem quiser ouvir a gente, estamos no Spotify, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Radio Public. O boletim de hoje teve áudios da TNT e do Premiere. Um abraço para todo mundo e até quarta. Valeu, Fernando. Valeu, Vini. Um abraço a todos. Tchau, tchau.